Outro problema que a gente pode resolver usando recursão é o problema da ordenação. Tá? Então, como é que a gente faria para ordenar um vetor recursivamente? Então, vamos lá. Void ordena, vou receber o meu vetor V e o número de elementos. Tá? Vou ordenar o meu vetor. Deixa eu colocar aqui alguns valores diferentes para estar desordenado. -1, -2, 10, 5. Então, quantos elementos eu tenho para ordenar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tenho 8 elementos e eu vou chamar o ordena vn. Tá? Eu vou ter que fazer um imprime. Imprime o meu vetor. Imprime também poderia ser uma função recursiva, né? Eu posso colocar aqui, eu vou imprimir o meu vetor da posição início até a posição fim. Como é que eu faria uma impressão recursiva? Se o início for maior que o fim, acabou o meu vetor. Eu coloco aqui fecha barra n, tá? Caso contrário, eu posso imprimir um tracinho, imprimo printf, eu vou imprimir o meu v do início e vou chamar a impressão recursiva da posição início mais 1 até a posição fim. Então, fiz uma impressão recursiva do meu vetor, tá? Do início, passando o fim, ele imprime o início e faz uma chamada recursiva com um elemento a menos. Só lembrar de dar um return aqui, porque tem que parar. Tá? Dá um return. Então, ele vai fazer uma impressão do vetor de maneira recursiva. Vamos testar aqui. Vou chamar de print. Vamos lá, print vn. Vamos ver se está funcionando. Print, ele não gostou. Print. Ah, tá, tem que passar o início e o fim. Eu vai ser de 0 até n-1, pela minha lógica aqui. E o que ele reclamou aqui? Print. Ah, então se eu chamei de print, tem que ser print. Ok. Olha lá. 1, 2, 5, 7. Aí tem os números negativos, ficaram meio estranhos. Eu usei esse tracinho, vou usar vírgula aqui. Vamos lá. Aqui. 1, 2, 5, 7, menos 1. Vamos pegar aqui os valores. Menos 2, 10 e 5. Então, eu fiz uma impressão recursiva. Imprimi o primeiro elemento e fiz uma chamada recursiva para imprimir o resto. Tá? Então, é assim que eu fiz o meu algoritmo de impressão de maneira recursiva. Ficou perfeito? Não. 100% não tá. Mas vamos lá, porque faltou um abre colchetes aqui na primeira vez. Tá? Aí você pode pensar como resolver esse problema, como colocar o abre colchete aqui no começo. É um probleminha meio chato. Vamos fazer a ordenação recursiva. Eu tenho duas opções para fazer ordenação recursiva. Ou eu chamo o ordena o vetor com um elemento a menos e depois suponho aí que o vetor já está ordenado e insiro o último elemento, ou eu posso colocar o maior elemento na última posição, tá? Eu acho que é uma boa. Eu quero encontrar o último elemento, tá? Pegar o último elemento, colocar na última posição e depois fazer uma chamada recursiva. Eu vou ter que calcular o máximo aqui. O max vai ser o max igual a máximo, o vetor v n.
Aí eu vou ter que trocar. Aux recebe V de max. V de max recebe V de n-1. V de n-1 recebe aux. Então eu coloco o maior elemento na última posição e faço uma ordenação com um elemento a menos. Tem um erro nesse programa. Tá? Quero ver se alguém descobre o que está errado aqui. Se eu trabalhar com esse programa dessa maneira, ele vai dar errado. Mas vamos lá. O máximo de um vetor, se eu tiver um elemento, eu dou um return 1 ou menos, né? Se eu tiver um elemento ou menos, eu dou um return 0. Esse é o máximo do vetor, né? Caso contrário, eu vou querer resolver o máximo de maneira recursiva também. Olha que interessante. Eu vou dizer que o meu max, aqui eu chamei de máximo, né? Eu vou calcular o máximo do meu vetor sem o último elemento. Tá? Tirei o último elemento, fiz n-1. E aí eu pergunto, se V de max for maior que o V de n-1, eu dou um return no max. Caso contrário, eu dou um return no n-1. Tá? Então eu resolvi o problema do máximo também de maneira recursiva. Como? Calculei o máximo do vetor sem o último elemento. Caso seja maior do que o último elemento, é o máximo. Se não, é n-1. Então fiz um algoritmo recursivo para calcular o máximo. Tá? Aqui, o que eu falei que tinha um erro é que se o n for menor do que 1, eu tenho que dar um return. Eu tenho que sempre pensar no caso base. Tá? Então, no caso n menor ou igual que 1, o vetor já está ordenado. Caso contrário, pego o maior elemento, coloco na última posição e faço uma chamada recursiva do vetor com um elemento a menos. Será que funciona? Vamos testar. Vamos lá. Play. Aux undeclared. Essa é fácil. Play. Rodou. Olá. Menos 2, menos 1, 1, 2, 5, 5, 7, 10. É isso mesmo? É isso mesmo. Ordenou o vetor. Vamos colocar os valores aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 elementos. Mandei ordenar e apareceu os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ordenou bonitinho. Então, só revendo aqui o conceito. Para buscar o máximo, caso base, se eu tiver apenas um elemento, ele é o máximo. Caso contrário, eu procuro o máximo no vetor sem o último elemento, por meio de uma chamada recursiva. Aí eu pego esse máximo do vetor sem o último elemento, o valor do último elemento, quem for maior é o máximo. Ordena. Caso base, o vetor tem um elemento, já está ordenado. Caso contrário, calculo o máximo, coloco o máximo na última posição e faço uma ordenação do vetor agora sem o último elemento, que ele já está na posição correta. Faço a ordenação do vetor com n-1 posições. Impressão, eu imprimo aqui. Caso eu tenha terminado o vetor, eu coloco um fecha colchetes. Caso contrário, eu coloco uma vírgula. Imprimo o elemento corrente, início, e faço uma chamada recursiva de início mais 1 até o fim. Então a gente fez aqui 3 algoritmos recursivos para resolver a nossa ordenação e no final a gente faz a chamada, manda ordenar e manda imprimir. Tá legal? Então vou encerrando aqui o vídeo de ordenação e daqui a pouquinho eu retorno.